É bem parecido com o Zoom, né? Essa plataforma. Sim, sim. Roberta, você pode começar, tá? Ok. Então vamos lá. Tá gravando, né? Você botou para gravar, eu vi aqui. Ah, então tá bom. Porque essa aqui eu ainda não estou muito familiarizada, não. Boa noite, né? Hoje nós vamos falar sobre alfabetização e letramento. E aí eu vou iniciar com uma frase que eu achei bastante interessante. Entender quem somos é o primeiro passo para sabermos onde podemos chegar. Eu acredito que nós podemos chegar onde quisermos. Basta estudarmos muito. E o pessoal de pedagogia nota 10 nesse quesito de estudar. Agora eu vou me apresentar para vocês. Quem é a Roberta? Eu sou formada, né, a minha primeira formação foi curso normal. Depois eu me formei em pedagogia, orientação pedagógica, e atualmente eu trabalho na área de arte e educação. Né? E futuramente eu espero ter, assim, coragem, né, para realizar o meu grande sonho, que é fazer direito, mas a pedagogia não deixa eu ir adiante, mas eu vou ter coragem e vou realizar meu sonho. E aí nós vamos falar agora sobre as concepções de alfabetização e letramento, tá? A alfabetização e o letramento, elas são as palavras-chave para o mundo social. Por quê? Porque é por meio da alfabetização e do letramento que o sujeito ele passa a participar diretamente do mundo no exercício das funções sociais. Quando eu sou somente alfabetizada, eu vou dominar as habilidades de leitura e de escrita, que é o que acontece na maioria das vezes. Mas existe a grande necessidade de eu atuar em sociedade de forma crítica, de forma sólida, né? E principalmente de forma consciente. E essa consciência, quem vai me dar é o letramento. Por isso, hoje, nas nossas salas de aula, nós estamos buscando letrar os nossos alunos. E o mais importante, o letramento, ele acontece em todas as séries, né? Desde a educação infantil ao ensino médio, na graduação, na pós-graduação, nós estamos a todo tempo nos letrando. E é algo que não é somente em língua portuguesa. Nós nos letramos nos mais diversos componentes do currículo. E nós estamos sempre buscando o quê? Nos tornar um cidadão consciente, com o domínio do Código Convencional, da leitura e da escrita em suas práticas sociais. Eu preciso entender que o meu aluno, ele precisa ler, escrever, entender, interpretar, compreender e produzir. Hoje, a nossa grande luta nas salas de aula, principalmente na educação básica, é fazer com que os nossos alunos se tornem produtores, se tornem escritores. Por quê? Porque se eu domino a leitura e a escrita e produzo textos, produzo conteúdo, eu estou colocando em prática o meu conhecimento. E isso hoje é muito importante. Hoje eu vivo em uma sociedade que a informação, ela é instantânea, ela é veloz, e eu preciso acompanhar isso. E o que nós encontramos nas nossas salas de aula, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental? Crianças cheias de informações. E o nosso papel, enquanto professor, é mediar essa informação e transformá-la em conhecimento. E nada melhor que o letramento para nos ajudar. Ele se torna uma ferramenta essencial nas nossas salas de aula. Por quê? Se eu consigo elevar essa informação a conhecimento, eu estou letrando o meu aluno.
Eu terei um cidadão que futuramente ele será consciente, ele vai entender o contexto da sociedade da qual ele faz parte, ele vai interferir quando ele tiver que interferir, ele vai entender o processo dessa sociedade e ele não vai se encontrar alienado. Ele vai ser aquele indivíduo que ele vai ter uma formação para que ele possa embasar a sua opinião, para que ele possa embasar as suas atitudes. Independentemente do nível social desse aluno, ele vai ter toda essa bagagem. E quem vai trazer isso para ele? É o letramento. Até aqui tudo bem, Laura? Você me entende? Laura? Aí, agora voltou. Estava mudo meu telefone. Deu alguma coisa, mas entendo sim, entendendo. Ficou alguma dúvida? Não, tudo certinho. Agora nós vamos falar sobre o que é alfabetizar, né? Alfabetizar é propiciar condições para que o indivíduo, seja ele criança ou adulto, tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não só de ler e escrever, enquanto habilidade de decodificação e codificação do sistema de escrita, mas, sobretudo, de fazer uso real e adequado da escrita, em todas as funções em que ela tem em nossa sociedade. Também como instrumento de luta pela conquista da cidadania. Esse é o conceito de alfabetizar, ele é da Magda Soares, né? Que na questão letramento é a nossa pesquisadora principal. Magda Soares, ela fala sobre letramento desde os anos de 1990, enquanto ainda no cenário educacional o letramento era algo assim muito distante da nossa prática, né? Eu que já estava em sala de aula nessa década, sei muito bem como foi isso, a chegada desse conceito, inserir esse conceito na nossa prática, foi, assim, bastante complexo no início. Por quê? Porque nós, professores, também precisávamos nos letrar. E isso, assim, foi bastante complicado, né? Porque você imagina, você já na caminhada, já dando aula, e de repente você descobre que você precisa se letrar, que você precisa transformar muito conhecimento que você tinha certeza, você começa a duvidar. Então foi bastante complicado. E a Magda Soares, ela foi o nosso norte nesse quesito. E, assim, uma figura importantíssima. As pesquisas dela são maravilhosas. Eu indico que vocês leiam Magda Soares, estudem Magda Soares, né, para que vocês realmente incorporem à prática de vocês o letramento. Quando ela fala sobre alfabetização, ela fala de uma alfabetização na prática, né, que não é só aquela alfabetização cartilhada, né? Naquele momento foi até impactante, quando nós tínhamos um discurso que dizia, olha, o sistema cartilhado não é essa maravilha toda. Vocês precisam levantar, vocês precisam criar recursos, vocês precisam trazer estratégias novas para a sala de aula. Eu, na época, era professora de alfabetização, na época não era primeiro ano ainda, era a classe de alfabetização, era o CA, e era uma série muito visada, né? Por quê? Porque os pais irresponsáveis, eles tinham uma ansiedade muito grande, eles queriam muito que o aluno começasse a ler, começasse a escrever. Então, assim, o professor que trabalhava com essa série, ele era muito visado, muito cobrado. Oi? Alguma dúvida, pessoal? Não, tudo certinho. E aí... 7 anos nessa classe também. Então, e aí o que acontecia, né? Essa ansiedade, você, professor, você criava uma espécie de expectativa. E, assim, era muita expectativa que a gente jogava para cima do aluno, que era um movimento normal, né? Quando eu começo
a pesquisar sobre letramento, eu começo a ver que eu poderia levar atividades que o meu aluno fazia no dia a dia para a minha sala de aula. Eu me lembro que, por volta de 1997, eu comecei a trabalhar com as crianças listas de compras de supermercado, e aí eu dividia. Eu trabalhava lista de compras de farmácia, de supermercado, e eu sentia que eles começavam a escrever com mais segurança, né? Então, eu comecei a perceber que, ao escrever com mais segurança, eles se desenvolviam bem melhor. E aí eu comecei a trabalhar recontando a história. Eu, sem ainda, né, ter muito entendimento sobre releitura, eu comecei a fazer releitura dos contos infantis. Então, eu contava a história e aí pedia para que eles recontassem a história através de desenho e uma escrita deles. Eu me lembro que o meu discurso era sempre esse: a tia precisa que você escreva a história com as suas palavras. Não é para copiar do livro, mas para escrever o que você entendeu. E aí, nessa dinâmica, eles começavam a ter mais segurança para escrever, eles recontavam oralmente. E, assim, foi um trabalho que, na realidade, assim, as minhas atividades triplicaram, né? Eu vivia praticamente integralmente para a minha classe de alfabetização. Mas os resultados foram maravilhosos. E, com o passar do tempo, né, eu comecei a fazer um planejamento voltado também para essa concepção. E eu me lembro que, na época, eu trabalhava numa escola particular e a minha diretora, ela me questionava muito, até porque a minha diretora era professora de língua portuguesa. Então, ela me questionava o tempo todo onde eu queria chegar, de onde eu tirava essas ideias, e aí eu comecei a levar os livros, né, da Magda Soares que eu tinha em casa, que eu tinha adquirido, e foi quando eu iniciei a minha graduação em pedagogia. Isso também me ajudou muito a entender esse novo cenário da educação, porque eu vivi, né, essa questão da LDB entrando em cena, foi muito importante. No início deu muito medo para nós professores, mas foi muito importante. Foi, assim, uma experiência ímpar, né? Eu costumo dizer que a minha geração de professores foi uma geração que passou por processos importantíssimos para esse cenário que nós temos hoje na educação. Lógico, é um cenário que nós ainda temos muito que melhorar. Mas se eu parar para fazer uma comparação entre o ensino que eu recebi quando eu era estudante, né, do primário, que eu sou da época do primário, e o ensino que eu ofereço para os meus alunos hoje, há uma diferença muito grande. Eu sempre fui uma aluna que eu não fui estimulada a criar, eu não fui estimulada a escrever, eu não fui estimulada a ousar, né? Eu recebi o ensino tradicional e eu tinha apenas que reproduzir. Eu sou fruto de uma educação bancária. E quem viveu isso sabe o quanto é dolorido, né? O meu aluno não. Eu desafio o meu aluno o tempo todo. Eu desafio o meu aluno a ousar. Eu acompanho o meu aluno nessa ousadia, eu dou suporte a ele, e nessa dinâmica eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? A minha verdadeira formação, hoje eu posso dizer isso sem medo, foi em sala de aula, né? Com essa relação dialógica com os meus alunos. Então, assim, hoje, os professores que estão chegando, os pedagogos que estão chegando, vocês que estão se formando em pedagogia, vocês já serão esses professores que vão chegar em sala de aula com esse espírito de desafiar o aluno. Por quê? Porque nós precisamos de uma formação crítica o mais sólida possível. E aí eu vou trazer agora também o conceito da Magda sobre o que é letramento. Letramento é usar a escrita para se orientar no mundo. Quando eu ensino meu aluno a ler o Atlas, eu estou letrando meu aluno em geografia.
Nas ruas, eu ensino meu aluno a ler os sinais de trânsito, a ler as placas de trânsito, né? Receber instruções para encontrar um tesouro. Eu me lembro que essa é uma estratégia muito legal, né? Você esconde, na época eu escondia na sala doces, porque eles gostam muito, né? Bombons, balas, e eu fazia mapas para que eles chegassem até o tesouro, porque o letramento, ele me dá essa flexibilidade, né? Eu posso criar as estratégias que me sirvam naquele momento, que venham atender as minhas necessidades naquele momento. Uma outra coisa, quando você ensina o seu aluno, né, a desmontar brinquedos e remontar esses brinquedos através de esquemas, né, que você leva para a sala de aula. Tem alunos que têm uma dificuldade muito grande com os remédios. Então, você pode trabalhar a questão, logicamente, gente, sempre dentro da maturidade do aluno, tá? Eu não vou levar para a minha sala de aula de segundo, terceiro ano, primeiro ano, estratégias que não correspondam àquela faixa etária no quesito maturidade. E aí você falar sobre a composição dos remédios, né, dos xaropes, mostrar para eles plantas, né, que nós encontramos nessas composições, isso traz para a realidade do aluno, né, um conhecimento. Eu tenho um exemplo, né, que eu levei para os meus alunos, a questão do xarope caseiro. E aí mostrei para eles, da mesma forma que tínhamos o xarope industrializado, poderíamos ter o xarope caseiro. E o interessante é que quando as mães vieram para a reunião, né, todas elas comentaram que aqueles que tinham mais resistência com o xarope já se mostravam que mais seguros. Não, mãe, eu sei que o xarope é feito de tudo que tem na natureza. Então, eles mudam o discurso deles. Você acompanha isso de perto, né? E é quando a Magda fala para a gente, é usar a escrita para não ficar perdido no mundo, né? Por quê? Porque essas estratégias que vocês vão levar para a sala de aula, o alfabetário, os jogos, né, alfabéticos, os jogos matemáticos, são estratégias que você vai usar a seu favor, né, na sua atividade de ensinar, mas que você vai ver os resultados na aprendizagem do seu aluno. Porque, na realidade, nós, professores, buscamos sempre isso, identificar o grau de aprendizagem do aluno, né? E eu não estou falando aqui da questão das avaliações, dos instrumentos avaliativos. Não, eu estou falando da aprendizagem cotidiana, no dia a dia. O que meu aluno aprendeu? Onde será que eu consegui chegar? E são essas estratégias, tá? E quando você vê essa aprendizagem, você vê o quê? Usar a leitura e a escrita de maneira social no cotidiano, né? Um conceito que inicialmente parece tão difícil, mas como Roberta, que eu vou incorporar à minha prática, né, essa questão de usar leitura escrita no cotidiano de uma criança de 6 anos, de uma criança de 7 anos. É o que eu falo para você. É você fazer o diagnóstico da sua turma, é você conhecer a realidade da sua turma, e você vai partir dessa realidade. Cada turma tem uma preferência. Em alguns momentos, você vai trabalhar muito com música, né, com histórias. Em outros momentos, você já vai trabalhar com listas de compra, com listas de presentes, com encartes de supermercado, né? Atualmente, quando você tem essa questão, estamos chegando na época do fim de ano, então vamos trabalhar o Natal, né, de forma social. Conscientizar o nosso aluno. E isso é muito interessante, porque eles se sentem identificados, eles se identificam e eles se sentem ativos, né? Eles passam a fazer parte, né, dessa história, desse cotidiano. Dessa perspectiva, emerge uma decisão pedagógica fundamental, a de aumentar as experiências da criança de modo que ela possa ler e produzir diferentes textos com autonomia.
né? E aí, quando eu penso em textos produzidos por crianças, eu não posso pensar em um texto que tenha uma métrica perfeita. Não nesse momento. Esse momento vai chegar, vai. Mas nas séries finais do ensino fundamental. Nesse momento de séries iniciais, eu vou pensar em um texto onde ele consiga se expressar, né? Ele consiga se fazer entender. Sempre trabalhando a questão ortográfica, sempre trabalhando a questão da escrita correta, mas dando foco, né, no tema, dando foco no conteúdo, para que ele se sinta o quê? Seguro, para que ele tenha autonomia. Isso implicará, da parte da escola, uma preocupação mais afinada com o desenvolvimento dos conhecimentos relacionados à aprendizagem da escrita alfabética. Eu preciso ter um planejamento, né? E aí eu não falo só do primeiro ano, não, tá, pessoal? Eu estou falando das séries iniciais. Esse planejamento, ele precisa estar a serviço dessa escrita, né? Vamos desconstruir um pouco essa questão de que a preocupação com a escrita, com a produção, seja só no primeiro ano. Depois que ele é alfabetizado, eu preciso massificar essa criança com uma gama de conteúdos cotidianos e que não abrem espaço para ele produzir. Eu preciso, nesse momento, tomar essa decisão. Eu vou ter os conteúdos programáticos, sim, eu vou cumprir os conteúdos programáticos, sim, porém, eu vou dar espaço para o meu aluno continuar o trabalho iniciado no primeiro ano, continuar a ser autor, né? Ter o momento da leitura, ter o momento da produção, da escrita, da troca de ideias entre eles, né? Aí eu vou entrar um pouquinho no que fala a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Ela me pede para formar ao longo da educação básica as 10 competências, e ela me dá as habilidades que vão formar essas competências. Então, quando eu trabalho dentro da perspectiva do letramento, eu já estou inserida nesse contexto, né? Cotidianamente, eu sempre me preocupo com as habilidades que eu vou trabalhar com o meu aluno e com as competências que ele vem desenvolvendo, né? Quando você percebe, você já está inserido nesse contexto, o seu plano de aula ele já acontece naturalmente nesse contexto, e você não vê outra forma de trabalhar que não seja dentro dessa perspectiva, né? De ter um aluno crítico. Por quê? Porque a criança ela já começa a questionar, mas ela também começa a pesquisar para encontrar as soluções. Você leva situações problematizadoras, você leva situações problematizadas para a sua sala de aula, e o seu aluno ele já se encontra apto a buscar, seja de forma coletiva, seja de forma individual, as soluções para as problematizações que você leva. Por que isso é muito importante? Porque nesse cenário educacional que nós temos hoje, nós temos esse indivíduo, né? Por quê? Porque a internet, ela está aí, ele aperta um botãozinho e vem tudo que ele quiser. Ele fala no microfone do Google e traz o que ele quer. Quando ele chega na escola, eu não posso mais ter essa escola que ele fica preso em uma carteira, de frente para um quadro branco, com um caderno e um livro, né? Essa escola, ela não faz mais sentido para o aluno do século XXI. E muito menos para o professor do século XXI. O professor do século XXI é um professor ousado, é um professor pesquisador, é um professor que está em sala de aula buscando se formar continuamente. E ele precisa colocar essa formação em prática. Hoje vocês estão aqui
cursando a licenciatura em pedagogia. Para quê? Para que amanhã, quando vocês estiverem em sala de aula, vocês tenham essa autonomia de trabalho, vocês tenham essa facilidade de trabalhar de forma contextualizada. Para alfabetizar letrando, faz-se necessário democratizar a vivência de práticas de uso da leitura e da escrita. Roberta, como assim democratizar a vivência das práticas? Eu preciso entender que quando eu estou alfabetizando, letrando essa criança, eu vou levar textos diversos, sempre mantendo a coerência. Que textos eu posso levar para a minha sala de aula? Quais textos são coerentes e condizentes com o meu aluno, né? E aí eu vou levar os diversos textos. E quando eu falo em democratizar a vivência, é que o meu aluno, ele vai ter autonomia para falar para mim, professor, eu não gostei desse texto, eu não gostei dessa música, né? Coisa que eu, enquanto aluna, eu não podia falar, eu não tinha essa voz. Hoje, o aluno tem voz, o aluno tem opinião. Então, essa é a vivência democrática, né, das práticas da leitura e da escrita. Ele vai dizer para você, professora, eu escrevi pouco, eu já ouvi muito isso, porque eu não consegui me identificar com a história, eu não consegui me identificar com o texto. Hoje, o meu aluno, o indivíduo que eu tenho em sala de aula, ele precisa se sentir representado nas diversidades, né? Então, muitas vezes, você vai levar um texto criado por você, professor, para que a criança possa ativamente reconstruir essa invenção social que é a escrita alfabética, né? Porque muitas vezes eu tenho uma classe, eu tenho uma turma, e que eu não encontro na bibliografia que eu consulto, nos livros que eu consulto, nos textos que eu consulto na internet, textos que falem da realidade daquela clientela. Mas se eu sou professora, pesquisadora, estou dentro da perspectiva do letramento, eu sou capaz de criar um texto falando da realidade do meu aluno, né? Falando da realidade daquela comunidade. Isso é muito importante. Ele vai se sentir representado. A partir daí, ele vai conseguir reconstruir aquele tema. Ele vai conseguir reconstruir aquele texto. Lembra que anteriormente eu falei para vocês sobre releitura? O que é uma releitura? Uma releitura é você fazer uma leitura própria de uma imagem, de um texto, de uma música, né? A arte, gente, ela vai estar muito presente nas estratégias que nós vamos trabalhar dentro da perspectiva do letramento. Por quê, Roberta? É simples, porque a arte é a dinâmica de você se expressar. A arte, ela te deixa à vontade para você se expressar. Seja cantando, recitando, dançando, apreciando imagens. Então, você se sente à vontade para se expressar. Se eu estou à vontade, eu tenho o quê, gente? Eu tenho autonomia para criar, eu tenho autonomia para reconstruir. E eu estou me letrando, eu estou trazendo um conteúdo real para a minha vida. A escola, em sua ação pedagógica, deve trabalhar no sentido de refletir de modo mais profundo sobre os aspectos constitutivos de uma prática de alfabetização na perspectiva do letramento. Por quê? Porque a escola, e aí quando falamos a escola, eu estou me referindo ao corpo docente, a todos os educadores que nós temos dentro da escola, porque hoje todos nós que estamos dentro da escola somos educadores, precisamos assumir esse papel, precisamos atuar
de forma que venha realmente se concretizar, que todos nós somos educadores. Então, a escola, ela precisa ter um planejamento, ela precisa ter um projeto político-pedagógico que, em sua filosofia, traga aí essa questão de um ensino, de conteúdos que venham contemplar essa necessidade, né, de formar um aluno crítico desde sempre, né? Eu costumo brincar com as minhas alunas e falar para elas o seguinte: indivíduo crítico é aquele que é capaz de observar um contexto, analisar esse contexto, refletir sobre a sua análise e atuar na mudança daquele contexto. E o que eu vejo hoje em dia é confundir, né, pessoas críticas com pessoas chatas, né? Qual é o indivíduo chato? É aquele que reclama de tudo o tempo todo. Nada tá bom, tudo tem um defeito, tudo está errado. Mas ele não me apresenta soluções. Ele só reclama. Ele não levanta, ele não age, ele não atua para mudar. Então, ele não pode ser classificado como um indivíduo crítico. Ele é um indivíduo chato, que reclama de tudo e não faz nada, né? É muito fácil eu chegar, reclamar e que não tem jeito e que é assim e continuar na minha zona de conforto, não participando da mudança. Pelo contrário, eu quero ser crítica, eu sou crítica, então eu vou analisar aquele contexto, eu vou enxergar os problemas e buscar as soluções. E é essa dinâmica que nós temos que trazer para a nossa sala de aula. Porque a escola, enquanto instituição social na qual o aluno, né, se encontra com diversas culturas, diversas personalidades, pessoas diferentes, porém pessoas únicas, porque nós somos únicos enquanto pessoa, é a escola que vai ser esse espaço de discussão, é a escola que vai ser esse espaço de instrumentar esse aluno, a escola vai ser esse espaço onde ele vai se sentir à vontade para falar, né, sobre as suas ansiedades, sobre os seus medos, né? Ele vai se sentir à vontade para buscar ajuda. Por quê? Porque eu vou ter uma escola acolhedora. Hoje, século XXI, BNCC, né, mais os princípios que são trazidos pela nossa LDB, eles nos dizem o tempo todo isso. Eu preciso ter uma escola acolhedora para servir uma sociedade confusa, né? As nossas crianças, por viverem determinadas situações, por viverem um cotidiano muito diferenciado, elas estão confusas. E vai ser a escola que vai ser esse espaço, que vai trazer para essa criança voz, que vai trazer para essa criança entendimento do que ela vive, que vai trazer para essa criança um ambiente acolhedor. E as estratégias que eu vou trabalhar é que vão fazer com que a minha criança, com que o meu aluno se sinta acolhido, se sinta feliz, né? Eu preciso de uma escola na qual o aluno ele se sinta feliz, ele sinta prazer em ir para a escola, né? Por quê? Porque a escola do século XXI é a escola que vai transformar a informação em conhecimento, mas que vai humanizar o indivíduo, sempre. E aí ele vai ser um indivíduo feliz, né? Ele vai ver que a escola é esse espaço que preza sempre pela felicidade dele, né? É um espaço que ele pode falar, que ele vai ser ouvido, né? E que ele vai ouvir muitas histórias, que ele vai aprender muitas coisas diferentes. Então, esse é o espaço que nós precisamos propiciar ao nosso aluno. E aí, eu trago agora a visão da Emília Ferreiro sobre concepção de alfabetização. Emília Ferreiro, Ana Teberoski, são
pessoas maravilhosas, né? Que você pesquisa, que você estuda, e elas acabam se tornando, assim, suas amigas, né? Porque você está sempre dialogando com elas, quando você planeja suas aulas, quando você faz o seu planejamento anual. Então, é sempre bom conhecer os estudos dessas profissionais. Em sua concepção de alfabetização, ela se opõe a Magda Soares, quando enfatiza que o processo de alfabetização ele é restrito, refere-se apenas ao aprender e ensinar a ler e escrever, a codificar e decodificar os signos linguísticos. E aí eu gostaria de abrir um parênteses. Elas se opõem, não significa que elas sejam inimigas, não significa que elas conflitem, tá? Elas não entram em conflito, elas não brigam, elas apenas têm concepções opostas, o que para nós professores é maravilhoso. Por quê? Porque eu busco em Emília Ferreiro uma concepção de uma alfabetização baseada no desenvolvimento desse aluno, né? Ela vai focar sempre nisso, nas formas de escrita desse aluno, como essa escrita se desenvolve, como essa escrita é constituída. Já a Magda Soares, além de enfocar a leitura e a escrita em sua construção, ela vai me levar a um ensino com significado, um ensino com verdade para aquele aluno. Então, eu consigo unir na minha prática essas duas concepções. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ser aquela professora que vai acompanhar o desenvolvimento da escrita do meu aluno, né? Os níveis da escrita que Emília Ferreiro nos traz, né? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, e, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar de forma que esse aluno venha se letrar em todos os componentes curriculares. Quando eu vou trabalhar ciências, eu vou buscar conteúdos que falem da realidade daquela comunidade. Quando eu trabalhar história, eu vou inicialmente trabalhar a identidade de cada aluno. Depois eu vou trabalhar quem é você na sua comunidade, né? Qual é o papel da sua família no seu bairro, né? O que a sua família trouxe para o seu bairro? O que eles ajudaram a construir? Você ainda mora no bairro onde você nasceu? Então, eu vou dando a esse aluno uma identidade local. Ele começa a ter sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma comunidade, eu faço parte dessa comunidade. É onde eu vou criar a consciência dele, que ele precisa preservar aquele lugar, que ele precisa ajudar aquele lugar a crescer, a evoluir, que ele precisa buscar e reivindicar as autoridades, as melhorias para onde ele mora, para a comunidade dele, né? Então, quando eu trabalhar a questão geográfica, eu vou ensinar o meu aluno a se localizar, né? Por quê? Porque às vezes você tem uma criança de 4º, 5º ano que ele consegue identificar onde se encontra o Brasil no mapa mundi, mas ele não consegue identificar o bairro que ele mora, em qual município ele mora. Muitas vezes eu já dei aula para uma turma de 4º ano, que os meus alunos, eles não tinham conhecimento que eles integravam o estado do Rio de Janeiro, mas eles identificavam o Brasil lá no mapa mundi. Então, é o que acontece. Eu tenho ainda nas salas de aula, mesmo que eu fale isso com muita tristeza, mas eu ainda tenho professores que trabalham dentro da perspectiva de decorar o conteúdo, e não do aluno entender, e não do aluno formar um conhecimento, né? Roberta, você está dizendo para mim, então,
que questionários, exercícios escritos não são bem-vindos? São muito bem-vindos e sempre serão, desde que eles sejam contextualizados. O que é um exercício contextualizado? É um exercício que vai levar o aluno a refletir sobre a sua realidade. Se eu entendo a minha realidade, se eu entendo quem sou eu estou preparada para entender a realidade que me cerca. Eu estou preparada para conhecer as pessoas à minha volta. E sempre, gente, dentro da perspectiva do letramento, eu vou partir do micro para o macro. Eu sempre vou começar de mim, da minha realidade, para conhecer outras realidades, outras pessoas, até porque eu preciso incentivar o meu aluno a buscar novos caminhos. Eu preciso incentivar o meu aluno a conhecer o mundo. Por isso, essa questão de letrar esse aluno é tão importante. Por quê? Porque ele vai socialmente colocar esses ensinamentos em prática. Na visão de Emília Ferreiro como alfabetizadora, o processo de alfabetização e letramento são conceitos que, embora distintos, ou seja, conceitos que, embora sejam diferentes, constituem-se em elementos complementares. Ou seja, a Magda nos fala que a alfabetização ela acontece, né, dentro do letramento e ele dentro da alfabetização. A Emília Ferreiro nos diz que a alfabetização complementa o letramento e o letramento complementa a alfabetização. Então, para Magda Soares é um processo que acontece simultaneamente, para Emília Ferreiro são processos distintos e que vão acontecendo de forma paulatina. Essa é a grande diferença, né, na concepção das duas autoras. Para Emília Ferreiro, o termo letramento está intrínseco no processo de alfabetização, uma vez que considera o sujeito social no processo de construção do seu conhecimento, mas sempre lembrando, para ela, são conceitos distintos. Segundo a sua teoria, a alfabetização caracteriza-se pela sucessão de etapas cognitivas que, sem a instrução direta vinda dos adultos, elaborada pelas crianças em processo de construção do conhecimento, a partir da interação com o meio social e escolar. Quando eu falo sobre a concepção de Emília Ferreiro, eu vou levar vocês a refletirem um pouquinho sobre as concepções de Levi Vygotsky. Quem foi Vygotsky, né? Foi um indivíduo importantíssimo para a psicologia da aprendizagem. Ele deixou uma vasta obra. E Vygotsky sempre nos falava o seguinte, que o ser humano é um ser social e que ele se desenvolve à medida em que ele interage com seu meio social. Quando eu vejo a concepção de Emília Ferreiro, eu identifico na teoria dela os princípios de Vygotsky. Principalmente porque ela fala dessa questão, né, que há um momento, né, em que o adulto ele não precisa direcionar a criança. Ela mesma vai elaborando-se nesse processo de construção do conhecimento. Por quê, gente? Porque ela está em constante interação com o seu meio social. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Uma criança que convive com adultos que leem muito, que falam sobre, né, as leituras que fazem, que leem jornais, leem nos sites, leem livros físicos, leem books. Vai chegar um momento que ela não vai precisar que ninguém leve um livro até ela, leve uma leitura até ela. Ela, por si, vai buscar essa leitura.
né? É quando você vê uma criança de 7, 8 anos buscando leitura sobre determinados assuntos. Ela viu um jogo, ela aprendeu a jogar, mas ela quer saber como liquidar mais rápido o adversário. Então, ela vai pesquisar, ela vai ler sobre esse tema. Então, nesse momento, ela não teve uma instrução direta de um adulto. Por quê? Porque esse processo de construção já está feito. Ela interage com seu meio social e vai mudando as suas atitudes. Olha o que eu falei no início da nossa conversa, né? É quando ele começa a agir socialmente, utilizando o conhecimento construído em sala de aula, construído dentro da escola. Esse conhecimento ele vai levar para a vida dele. E isso é muito importante, né? Quando eu tenho uma criança que vive em um ambiente, ao contrário, nesse ambiente as pessoas não têm o hábito da leitura, nesse ambiente a criança não vê os adultos conversando e trocando ideias e falando de concepções e falando de construções de conhecimento. Mas se a escola fez o seu dever de casa, se a escola levou essa perspectiva para o aluno, esse aluno também vai conseguir ter esse tipo de comportamento. Interagindo com o meio social dele, ele vai mudar de atitude. E talvez ele se torne exemplo para os adultos. É quando eu costumo dizer que as crianças, elas têm muito a nos ensinar. Por quê? Porque a postura do indivíduo, ela muda completamente quando ele trabalha dentro da perspectiva do letramento. Esse ser humano, ele começa a ver a vida de outra maneira, ele começa a viver de outra maneira. E ele acaba influenciando o seu meio. Volto à concepção de Vygotsky. A interação com o meio social é que vai nos fazer crescer. E nessa interação é um processo dialógico, é um processo de mão dupla. Eu ensino e eu aprendo, independentemente da minha idade cronológica. Às vezes, uma criança de 8 anos vai ser exemplo, vai trazer ensinamento para uma senhora de 60, de 65. Quantas pessoas nessa faixa etária voltam a estudar por influência dos netos? Né? Ou principalmente os avós, eles querem estar ativos na vida do neto. E muitas vezes o conhecimento escolar é uma maneira deles estarem bem próximos, né? Então, o letramento, ele acontece nessa perspectiva. Agora nós vamos falar sobre a diferença entre letramento e alfabetização. Mas eu gostaria de saber, até aqui, como é que está? Está dando para entender? Pessoal, falar comigo? Alguma dúvida? Comigo está tudo certinho. Tudo ok? Tá tranquilo, tá tranquilo. Ninguém tem dúvida? Nenhuma pergunta? Não, por enquanto está tranquilo para mim também. Então, tá bom, eu vou continuar. Mas qualquer dúvida, por favor. Alfabetização é a ação de ensinar e aprender a ler e escrever. Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. E volto a tocar no mesmo ponto. Eu vou ser letrada nos diferentes componentes curriculares, ou seja, nas diversas disciplinas.
Eu vou ser letrada em língua portuguesa, eu serei letrada em matemática, eu serei letrada em história, em geografia, em ciências. Por que que eu sempre falo isso? Porque eu preciso que os meus alunos, eles não vinculem o letramento apenas à língua portuguesa. Vou dar um exemplo de letramento em matemática, que eu acho muito importante. Quando você chega numa loja, um exemplo, numa Casa Bahia, você pede para ver um produto, né, fazer o orçamento, você quer comprar determinado produto. O vendedor, ele faz uma conta que até hoje eu não entendo, né? E ele te dá o preço do produto à vista, o preço do produto a prazo, no cartão de crédito um valor, no carnê em outro valor. E aí eu fico pensando, gente, onde ele aprendeu a fazer essa conta? Que eu estudei e nunca me ensinaram essa conta. Isso me diz o seguinte, aquele vendedor, ele é letrado numa matemática que eu não sou. Por isso, quando eu entro em sala de aula, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar, eu tenho que trabalhar para que futuramente o meu aluno não passe por isso. Para que eu tenha formado um aluno que ele chegue na Casa Bahia e quando o vendedor fizer a conta, ele acompanha aquela conta, ele acompanha aquele cálculo. Porque aí ele vai ter condições de discutir se o preço é justo, se não é justo, se está dentro do combinado, se é um preço coerente, né? A mesma coisa, a taxa de juros, ela está presente nas nossas vidas todos os momentos, mas a maior parte da população não tem ideia de como se calcula. Não tem ideia de onde sai a taxa de juros. Somente os economistas. E aí, às vezes, assistindo uma entrevista ou lendo um artigo, eles têm uma linguagem que eu não consigo entender. E eles ou fazem de propósito, eu não sei, né? Eles se explicam e você não entende. Então, você acaba tendo que concordar apenas. Porque se eu não tenho subsídios, se eu não tenho embasamento teórico, eu não tenho como argumentar. Então, é essa reflexão que nós, professores, temos que fazer. E, gente, não vai adiantar. É uma atitude que tem que partir de nós, professores. Isso tem que acontecer dentro da escola a partir das nossas ações. Por quê? Porque quando a gente fala em conteúdo programático, né, e você começa a consultar os livros de matemática, de história, de geografia, você vê conteúdos totalmente fora da realidade do aluno que você vai trabalhar. Você vê nos livros de geografia, por exemplo, né, quando você vai trabalhar a questão do clima, quando você vai trabalhar a questão da temperatura, você vê. Você mora no Rio de Janeiro, que hoje eu tenho dentro da minha casa, batendo aí 29 graus, mas quando eu vou trabalhar com o meu aluno, o livro traz imagens de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que tem uma questão de temperatura totalmente diferente da nossa realidade. Né? Muitas vezes, quando falam sobre as temperaturas do sul, eu não consigo me imaginar naquela temperatura. Por quê? Porque toda memória que eu tenho é de muito calor. Né? O carioca, quando começa a chover, ele já começa a estranhar, tem alguma coisa de diferente, alguma coisa não está indo bem. Então, eu preciso ter um ensino, eu preciso ter um conteúdo voltado para essa realidade. Ah, Roberta, então você está me dizendo que o aluno ele não tem que ter conhecimento de outros lugares. Tem e deve ter, mas ele precisa entender a sua realidade, para que esse aprendizado tenha significado para ele. Segundo Soares, o processo de alfabetização focado meramente no sistema da escrita alfabética não assegura à criança a apropriação dos usos e funções da língua escrita. Nessa concepção, o processo de alfabetização
tem apenas relação com a apropriação da escrita. Então, eu preciso sempre ter esse termômetro. O meu aluno está construindo escrita, o meu aluno está desenvolvendo a leitura, ou o meu aluno apenas reproduz o que eu passo para ele. Por quê? Porque, às vezes, você tem um processo de ensino, você usa estratégias que levam essa criança apenas a reproduzir o que é passado na sala de aula. Ainda temos muitos professores trabalhando apenas a forma cartilhada da alfabetização. Isso é muito perigoso nos dias de hoje. Por quê? Porque esse aluno, ele acaba se sentindo desestimulado. Porque ele vê vários vídeos, ele assiste vários programas, ele aperta lá os botõezinhos do Google, vem uma série de informações. A criança na alfabetização hoje, ela está falando de outros lugares. Um exemplo, o Catar. Eles já buscaram todas as informações possíveis e imagináveis sobre o Catar. A criança hoje, na sala de aula, ele fala sobre as construções que foram feitas para a Copa do Mundo, sobre todo o aparato voltado para a Copa do Mundo. Como é que eu atendo a essa criança com o sistema cartilhado? Do papepipopu, tatetitotu. É uma conta que não fecha. Por quê? Porque se ele tem esse contexto, eu tenho que usar esse contexto a meu favor. Eu também vou buscar essas informações para trocarmos, né, informações e, a partir daí, construir o conhecimento necessário acerca do assunto. Mas, Roberta, você vai fazer isso na classe de alfabetização? Você vai fazer isso no primeiro ano? Vou. Dentro da maturidade do meu aluno. Dentro do entendimento do meu aluno. Eu tenho várias imagens sobre o Catar. Então, eu posso fazer esse trabalho dentro da estratégia da leitura de imagens. Mas, para isso, eu, professora, tenho que saber ler uma imagem. E nós vamos fazer a leitura dessas imagens, e nós vamos produzir textos sobre essas imagens, nós vamos construir conhecimento. Esse é o nosso papel. Esse é o seu papel de professor. Falo mais uma vez para vocês, o professor, ele é um indivíduo que ele estuda o tempo todo. Tudo que ele vê, ele transforma em estratégia pedagógica, né? Você está sentado vendo um programa de televisão, aí está todo mundo curtindo o programa, e você está assim, nossa, mas eu podia usar isso bem na minha aula de história, né? Aí eu vou fazer, eu vou acontecer, porque esse é o nosso olhar. Nós temos um olhar pedagógico, né? Nós, professores, pedagogos, orientadores, nós temos um olhar pedagógico para a vida, né? Eu costumo dizer que somos os únicos que tiramos férias trabalhando. Porque durante as férias, tudo que eu vejo, eu penso nos meus alunos, eu penso na minha turma, eu penso na minha disciplina. Então, isso aí é você trabalhar dentro da perspectiva do letramento. E é algo que se torna natural, né? Você faz de forma natural. Mas o letramento é mais completo porque estabelece com o processo de alfabetização práticas de leitura e escrita pelo sujeito em seu contexto social. E o processo de ensino-aprendizagem se efetiva por meio das práticas sociais de leitura e escrita. Nesse momento, eu peço que vocês parem um pouquinho para refletir sobre algo que eu acho muito importante. O processo de ensino é de total responsabilidade do professor. A aprendizagem, que é o que acontece com o aluno, não pode ser, de forma nenhuma, uma responsabilidade única do professor. Por quê? Porque a aprendizagem, ela depende de diversos fatores, internos e externos. Por que eu sempre gosto de falar isso? Porque eu sou responsável pelo que eu ensino.
Mas é muito pesado eu querer me responsabilizar pelo que você aprende. Porque cada um de nós aprende em seu tempo, aprende à sua maneira, tem a sua disponibilidade para aprender. E tem a questão da afetividade. Não aprendemos todos ao mesmo tempo, da mesma forma, com a mesma intensidade. Então, eu acho muito injusto, né, imputar ao professor essa grande responsabilidade. A aprendizagem é um processo que vai ser dividido. Tem a participação do professor, muita, tem, mas tem a participação do ambiente familiar, tem a participação do próprio ambiente escolar, tem a participação do aluno. Essa predisposição dele aprender, eu só consigo ensinar para quem quer aprender. O aluno, ele precisa ter uma relação afetiva, né, com o conteúdo, né? Eu dou sempre como exemplo a questão da matemática. Ai, professora, eu não consigo aprender matemática, eu não gosto de matemática. Eu escuto muito isso no 6º ano. E aí, quando você vai investigar, a questão não tem nada a ver com a matemática. Tem a ver como os conteúdos foram trabalhados, tem a ver com as estratégias que foram utilizadas. Só que o aluno, ele já criou uma resistência, ele já criou uma barreira entre ele e a matemática. Então, antes de qualquer ação, você tem que desconstruir essa barreira. Por isso que eu falo para vocês, quando você trabalha dentro da perspectiva do letramento, você consegue fazer essa desconstrução de forma eficaz e que não seja dolorida para o aluno. Por quê? Porque você vai trazer para ele um conhecimento matemático dentro do cotidiano, algo que faça sentido. Por que todo mundo aprende a fazer bolo bem rápido? Ah, Roberta, a receita de bolo ela é prática, ela é rápida, tem o bolo de saquinho, o bolo de caixinha. Mas vocês sabem por que todo mundo aprende a fazer bolo muito rápido? Porque todo mundo gosta de bolo. Né? 90% das pessoas adoram comer bolo. Então, se eu gosto muito de comer, eu aprendo a fazer, porque todas as vezes que eu tiver vontade de comer um bolo, eu não vou depender de uma outra pessoa. Eu mesma vou dar conta daquele recado. Olha o letramento aí, gente, acontecendo na prática. Então, a receita de bolo é uma estratégia para ser trabalhada? Sim. Eu vou levar a receita, eu vou levar os ingredientes. Nessa aula eu vou trabalhar a questão das medidas, eu vou trabalhar a questão da composição desses ingredientes. Eu vou trabalhar... Oi? Eu vou trabalhar a questão da mistura. Então vai enriquecer. E eles vão sentir atentos o tempo todo. Por quê? Porque eles gostam de bolo. Né? Ao final, nós vamos assar esse bolo e vamos dividi-lo. E aí você percebe o orgulho deles. Olha, o bolo que nós fizemos. Né? A mesma questão quando você faz... Tem uma estratégia que nós trabalhamos, né, que é a semana das sobremesas. Por quê? Porque quando eu falo de uma alimentação saudável, eu tenho que levar para o meu aluno o seguinte conhecimento. O sorvete não é algo totalmente saudável, né? Mas faz parte da vida. Então, o que eu vou trabalhar com essa criança? Eu vou balancear. Eu não posso tomar sorvete todos os dias, após o almoço e após o jantar. Ele não pode ser a minha sobremesa todos os dias. Mas eu tenho que levar para ele esse conhecimento através de outras opções. E aí, quando você trabalha, é muito interessante, né? Porque você acaba conhecendo os gostos deles, né? E aí cada um traz uma sugestão, cada um traz uma ideia, até que você consegue montar
aquele projeto, né? Uma coisa bem importante de se falar quando se trabalha sob a perspectiva do letramento é que nós vamos trabalhar muito a questão dos projetos. E nós vamos elaborar os projetos e colocar esses projetos em prática. E aí, quando você monta a semana da sobremesa, vai ter o dia do sorvete, mas vai ter o dia da salada de fruta, que não leva leite condensado, né? Ela vai ser a salada de fruta temperada só com o açúcar das frutas. Cara, assim, eles já não gostam muito, né? Porque você diz que não tem o leite condensado, mas quando eles experimentam, a maioria se rende a salada de fruta sem o leite condensado. E aí você tem outras opções de sobremesa. Ao final da semana, quando você senta para fazer a combinação do projeto, quando você senta para que eles conversem sobre o projeto, para que eles coloquem, né, na prática, aí você pode pedir a elaboração de um texto, você pode pedir para que eles façam a expressão através de uma peça teatral. Aí tudo vai depender da sua turma, do tempo que você tem para fazer a atividade, né? E do gosto da maioria. Você percebe que muitos que diziam lá no início da semana que o sorvete era a sobremesa predileta, mudaram de opinião. Por quê, gente? Porque eles conheceram outras opções. Às vezes, eu tenho predileção por determinado produto, por determinada comida, porque eu não conheço outras opções. Não me é dado esse conhecimento. Não me oportunizam, né, essa experiência. Então, quando você vê um planejamento baseado na perspectiva do letramento, você vê um planejamento ativo. Você vai ter um trabalho ativo o tempo todo. Você vai ter aquela sala de aula dinâmica, que eu costumo chamar de sala de aula viva em todos os seus aspectos, né? Você vai ter aquela sala de aula que o aluno ele não vai ficar o tempo todo sentado ali de frente para o quadro branco, ele vai se locomover dentro da sala, porque a atividade ela vai oportunizar ele esse movimento, né? Vai ter a hora que ele vai no quadro branco, que ele vai escrever, vai ter a hora que ele vai assistir o amigo a escrever. Então, é uma nova perspectiva, é tudo assim muito dinâmico, muito criativo, né? Você passa a desenvolver e a exercitar a sua criatividade, né? A arte me ensinou que todos nós somos muito criativos. Só que o que acontece? Né? Você, quando é criança, a criatividade está aflorada, você pega uma caneta, ela vira um ônibus, ela vira um boneco. E a própria educação que você recebe, ela vai engessando isso. Vão dizendo para você que você precisa mudar esse comportamento. A arte, ela traz isso para a gente de volta. E quando você trabalha dentro da perspectiva do letramento, você tem a oportunidade de exercer essa criatividade. Aí ela colocou assim para a gente, a Magda Soares: durante muito tempo, a alfabetização foi entendida como mera sistematização. B mais A, BA. B mais E, BE. E assim sucessivamente. Isto é, a aquisição de um código fundado na relação entre fonemas e grafemas. E aí, como é que funcionava? O Bá, Bé, Bi, Bobu, aí eu juntava B, A, Bá, mais U, Bá, U. O que você leu? Baú. Só que muitas vezes a criança não sabia o que era um baú. E muitas vezes eu também não levava essa imagem, né? E na maior parte das vezes o baú não faz parte do cotidiano daquela criança. E aí você tem aquela leitura mecanizada. Baú, babá, bebê, boi. Hoje, tão importante quanto conhecer o funcionamento do sistema de escrita, ou seja, dominar o babá, o bebê, o baú, é poder se engajar em práticas sociais letradas. E aí, como é que funciona isso? Né? Respondendo aos inevitáveis apelos de uma cultura grafocêntrica.
Quando eu falo sobre baú, eu vou levar a imagem ou o próprio baú para minha aula. E aí eu vou começar a trabalhar para que o meu aluno entenda o que é um baú, para que serve um baú. Tem na casa dele, ele já viu um baú? Como ele faz se ele quiser ter um baú? Então, olha a diferença. Eu contextualizei. Eu deixei de usar a sistematização fonema-grafema? Não. Eu contextualizei essa sistematização. Por quê? Porque eu preciso atender às necessidades do meu aluno. Eu não posso mais ter um objeto que ele não domine o conhecimento sobre aquele objeto. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Tem uma mãozinha levantada. Pode falar. Tem uma mãozinha levantada aqui. Fala comigo. Fala comigo, quem está com a mãozinha levantada. Alguma dúvida? Cara, eu faço online. Uma vez no mês, eu tenho aula. Pedagogia, aula de alfabetização, Eu não estou conseguindo te ouvir nitidamente. Ficou alguma dúvida, pessoal? Falem comigo. Vamos para o chat que fica melhor. Débora, fala para mim a sua dúvida. Coloca aqui no chat que fica mais fácil. Vou continuar, pessoal. Se vocês não têm dúvida. Mas aí vocês podem deixar no chat os comentários, que aí eu vou respondendo. Dando continuidade, nós agora vamos falar sobre, em síntese, a diretriz pedagógica mais importante do trabalho dos professores, tanto na pré-escola quanto no ensino médio, é a utilização da escrita verdadeira nas diversas atividades pedagógicas, isto é, a utilização da escrita em sala de aula, correspondendo às formas pelas quais ela é utilizada verdadeiramente nas práticas sociais. Quando eu falo sobre o letramento, quando eu falo sobre essa nova percepção que nós temos, eu digo nova, né, porque é recente, né, tem mais ou menos aí
2 décadas, eu preciso ter a consciência que vai ter que ser incorporado à minha prática esse comportamento. Eu tenho que ser esse professor, né? Eu não estou dizendo aqui, de forma nenhuma, em momento nenhum para vocês, que é uma prática fácil. Não é. Você estuda muito, você lê muito, você pesquisa muito, mas tem muita troca, entendeu? Você aprende muito. Os alunos, eles trazem isso para você. E aí, o que acontece? Eles trazem uma bagagem muito boa para você. Então, você sempre vai ter uma novidade na sua aula, você sempre vai ter uma dúvida, às vezes eles trazem uma história, porque eles vão se sentir à vontade nesse ambiente de aprendizagem, né? Tanto que a criança que ela estuda dentro dessa perspectiva, quando ela muda de escola, quando colocam para ela essa aprendizagem, esse ensino mecânico, ela sente muita dificuldade, né? É onde o aluno ele se desestimula. Então, quando eu falo que é possível trabalhar dentro dessa perspectiva, que vai ser um trabalho que vai te dar muito orgulho da sua prática, eu estou falando a verdade. E eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não vou dizer para você assim, ai, vai ser fácil, ai, tem tudo pronto. Não tem. Você vai pesquisar muito, você vai montar muita coisa, você vai passar a ser aquela pessoa que tudo que você vê, a embalagem vazia, a caixa vazia, ai, dá para aproveitar, ai, eu posso utilizar, né? Você compra muitos materiais, porque você passa a ser construtor. O professor que trabalha dentro da perspectiva do letramento, ele passa a ser construtor, ele vai construir os seus recursos pedagógicos, ele vai desenvolver as suas estratégias, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai buscando atender as necessidades do seu aluno. E você vai construindo a sua bagagem, né? Quando você parar para falar sobre a sua prática, quando você parar para explicar como você trabalha, você vai se dar conta que você construiu uma bagagem vasta, rica, mas que é sua, entendeu? Que ela te pertence. Então, isso vai te dar muito orgulho. Isso vai fazer com que você seja um profissional realizado, né? E para estar em sala de aula hoje, gente, realmente precisamos muito desse alento, né? Por quê? Porque você vai ter alunos que vão ser maravilhosos. Você vai ter alunos que vão te estimular, mas você vai ter aqueles alunos que vão te deixar triste. Você vai ter aquele aluno, né? Às vezes você se prepara e você entra para dar uma aula, e aí naquele dia o grupo não quer. Entendeu? Aí naquele momento que você vê o adolescente de costas para você, te dói. Mas aí você pensa, não, mas olha só, tem aquele que está acompanhando, tem aquele que está prestando atenção, tem aquele que está trocando comigo, né? E eu também preciso desse aluno que me deu as costas. Eu também preciso desse aluno que não compartilha. Eu também preciso desse aluno. Por quê? Porque ele vai me ensinar. Entendeu? Ele vai fazer com que eu aprenda. Entendeu? Nessa perspectiva, assume-se o ponto de partida e de chegada do processo de alfabetização escolar. É o texto. Trecho falado ou escrito, caracterizado pela unidade de sentido que se estabelece numa determinada situação discursiva, impulsionando
o indivíduo a atuar em sociedade de maneira consciente. E aí, vamos entender, né? Falamos desde o início do nosso encontro de ativamente, consciente, ativo, né? E como é que isso acontece realmente na prática? Não é um processo que se dá de um dia para o outro. Trabalhar dentro da perspectiva do letramento tem essas questões, tá? Não se dá de um dia para o outro. Você vai construindo à medida, né, que você vai avançando. Então, o que acontece? Eu conheço a turma, faço o diagnóstico da turma e vou trabalhando. Quem vai me dar esse feedback são as pessoas que lidam com esse aluno fora de sala de aula. Lembra que eu falei para vocês que todos nós dentro da escola somos educadores? E é verdade. Quando você começa a conversar com as pessoas que lidam com aquela criança, com aquele grupo fora da sala de aula, você começa a identificar os efeitos da sua prática docente. Por quê, gente? Porque está inserido em todos os momentos da vivência do aluno. Vou dar um exemplo básico, né, para vocês. Hoje, nós temos uma pequena dificuldade na escola, que é a questão do bom dia, boa tarde, como vai, né? Os alunos, eles chegam, eles passam pela portaria, fazem todo o trajeto até a sala de aula, né? E não trazem na sua bagagem a questão do bom dia, boa tarde. A maioria, tá, gente? Eu não estou generalizando, não. Quando você trabalha dentro dessa perspectiva de letrar essa criança e você observa esse comportamento, então você pensa, eu preciso de uma estratégia para resolver isso. E aí você vai levar, uma estratégia bem legal é você fazer um cartaz, né, com bom dia, boa tarde, por favor, obrigada, né, e esse cartaz a gente chama de palavras mágicas. As palavras que fazem a vida ficar melhor são as palavras mágicas. E aí você insere esse vocabulário na vida do seu aluno. No primeiro momento, você pensa assim, gente, será que eu consegui? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A nossa ansiedade é sempre essa. Será que eu atingi? Será que o meu aluno aprendeu? Mas isso em todos os níveis, tá? Não é só com o pessoal do Fundamental 1, não. O professor, ele é ansioso, né? Ele quer saber, ele quer ver os frutos do seu trabalho. E aí, eles conhecem as palavras mágicas, eles começam a usar as palavras mágicas. E você vai ter esse feedback onde? Quando o tio da portaria fala para você, nossa, sua turma passa aqui, todo mundo dá bom dia. Aí a coordenadora vai falar para você, todas as vezes que os seus alunos vão até a minha sala, eles pedem licença para entrar, eles me dão boa tarde. Então, é esse movimento de conscientização e de atitude social. Por quê? Porque é o que se espera de um indivíduo educado, né? Que ele dê bom dia, que ele dê boa tarde, que ele peça licença, que ele diga por favor, que ele agradeça. Porém, na prática, o que nós vemos? Isso está faltando, gente, e está faltando bastante. Então, quando você consegue inserir, né, esses hábitos, você letrou essa criança. Por quê? Ela faz uso social disso. Ela vai se tornar uma criança mais gentil. Ela vai se tornar uma criança mais afetuosa. Consequentemente, quando a gente fala sobre empatia, né, utilizamos muito esse termo hoje. Você vai ver a empatia na prática. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos humanizar o nosso aluno? Eu sei que às vezes isso para e faz você refletir, mas às vezes, quando você observa a sua turma, a primeira coisa que você identifica é
Eu preciso que os meus alunos comecem a incorporar ao seu comportamento, à sua vivência, alguns hábitos e atitudes que tinham que vir de casa. Então, eu vou começar a ensinar essa criança a se expressar. Outra coisa, o exemplo é o melhor caminho, né? Quando a gente fala sobre letramento, quando a gente fala sobre essa questão de letrar o indivíduo, de fazer com que esse indivíduo tenha uma vivência social pautada nessas questões, nós somos o ponto de partida dele, em sala de aula e fora de sala de aula, né? Não adianta eu trabalhar o cartaz das palavras mágicas se o meu aluno não observa que eu as uso. Se eu sou aquela professora que chega e não dá bom dia, se eu sou aquela professora que ele viu entrar na sala da coordenação sem pedir licença, se eu sou aquela professora que não se despede deles ao final da aula, se eu sou aquela professora que não pergunta ao grupo, e aí, como é que nós estamos? Como foi o dia de ontem, depois que você saiu da escola? Né? Se eles estudam à tarde, como foi a manhã de vocês? Se ele não identificar em mim essas práticas, ele não vai, de forma nenhuma, aceitar que eu passe para ele. Até porque eu estou falando sempre de uma perspectiva socio-interacionista. Eu estou falando de uma relação dialógica. Eu não estou falando de uma relação vertical. Eu estou falando de uma relação horizontal. Né? Não existe dentro dessa perspectiva eu, a professora, que mando e o aluno que obedece. Existem seres sociais que vão trocar experiências no ambiente escolar. Logicamente, a hierarquia ela será respeitada. Eu sou a professora. Eles entendem e vão me mostrar que eu sou a líder do grupo. Porém, eles precisam identificar em mim esses comportamentos, né? É aquela velha história, faz o que eu digo, faz o que eu faço. Sempre vai ser assim. Não tem como eu pedir para essa criança ser gentil se eu não sou gentil. Né? Aí eu vou cair naquela questão que Paulo Freire sempre fala. Meu discurso é um, minha prática é outra? Não pode. Discurso e prática tem que entrar em concordância. Eu tenho que discursar e praticar o meu discurso. Né? E é onde você passa a se policiar. Sempre. Né? É o que eu falei para você. Você incorpora a sua prática, a perspectiva do letramento, da mesma forma que você incorpora nas suas atitudes. Socialmente, você muda. E, gente, eu estou falando por experiência própria, né? Eu passei a ser essa professora, que eu me policio o tempo todo. Por quê? Porque eu incorporei ao meu cotidiano, a minha vivência, que eu levo para os meus alunos, né? Eu trabalho com arte, eu sou arte educadora. Então, eu trabalho a questão do teatro, eu trabalho a questão da música, eu trabalho a questão da criação. Então, eu passei a fazer isso. Eu ouço muitas músicas, não ouço somente o meu gênero preferido, eu ouço todos os gêneros. Por quê? Porque eu preciso de argumento para conversar com o meu aluno. Eu preciso de argumento quando eu falo de gêneros musicais. Se eu ouvir só a minha preferência, eu não tenho argumento. Então, é sobre isso que o letramento fala o tempo todo. Construção de argumentos, de embasamento. Para você trabalhar dentro da perspectiva do letramento, você tem que se embasar, teoricamente, para que a sua prática seja uma prática coerente. Não existe uma prática vazia dentro da perspectiva do letramento. Tá? A decoreba não tem vez, porque eu tenho que entender, porque eu preciso praticar. Eu vou usar os exercícios, eu vou usar os textos, eu vou usar a cartilha, eu posso usar tudo isso. Mas eu vou usar de forma contextualizada, eu vou usar de forma diferente.
que outros professores não usaram, que os meus professores não usaram. As minhas professoras, elas me davam um questionário para que eu decorasse para fazer a minha prova de história. Eu uso o questionário para que os meus alunos me mostrem o conhecimento que eles construíram. Exemplo. Quando foi o descobrimento do Brasil? Eu me lembro dessa pergunta, né? E eu tinha que saber a data e tudo mais. Eu não vou usar isso com o meu aluno. Como ocorreu a chegada dos colonizadores no Brasil? E aí ele vai colocar o que ele entendeu, o conhecimento que ele construiu. Percebam que em épocas diferentes, né, eu usei o mesmo conteúdo, porque era isso que a minha professora queria, que eu dissesse que dia que Cabral chegou ao Brasil, né? Dia, mês e ano. Hoje, para o meu aluno, a data é uma mera informação. O que ele precisa? Entender o processo de colonização. Até para que ele possa entender o que ele vivencia hoje. Esse é o papel do estudo da história. Eu entender o passado para praticar no presente e projetar um futuro melhor. Então, não é decorando os fatos históricos que eu vou praticar no presente e vou projetar um futuro melhor, mas é entendendo os fatos históricos. Muito do que você hoje não entende que acontece na sua vida está relacionado a essa história pregressa que você não entendeu, você apenas decorou. É a mesma coisa, a geografia. Eu preciso aprender a me locomover. Eu preciso aprender a usar a geografia a meu favor. Eu não preciso só aprender a ler um atlas. Eu preciso entender o que acontece naqueles lugares que o atlas me mostra. Por que o que acontece no meu vizinho impacta na minha vida? Mas esse entendimento ele vai ocorrer quando? Quando você levar o seu aluno a pensar na rua onde ele mora. Ele tem o vizinho da direita, ele tem o vizinho da esquerda. O que acontece na casa desse vizinho? E isso não é a famosa fofoca, não é? É você entender, né? Se eu fizer muito barulho, eu vou impactar na vida do meu vizinho. Eu vou incomodar o meu vizinho. Por que eu sei disso? Porque quando o meu vizinho faz muito barulho, ele me incomoda. Ele impacta a minha vivência. Olha o que eu falei, eu vou do micro para o macro. Se o país vizinho tiver atitudes que impactam na minha vivência, vai complicar a minha vida. Por isso a necessidade de países vizinhos viverem em harmonia. Não adianta só eu ensinar o meu aluno a pedir a paz universal. Ele tem que entender, gente, como funciona essa paz universal. O que essa paz universal, ela vai produzir, ela vai construir. Não adianta eu ensinar o aluno a balançar a bandeirinha branca. Ele tem que entender o significado. E sempre lembrando, dentro da maturidade dele, dentro do entendimento dele. Porque esse aluno ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai ampliar o cognitivo. Então, eu não preciso me arvorar, eu não preciso ter pressa, eu não preciso levar um texto de alta complexidade para uma turma de primeiro ano. Eu vou deixar esse texto complexo para o professor de literatura no ensino médio. Porque eu tenho certeza que o suporte que eu dou para o aluno hoje vai servir para esse professor no ensino médio. Ele vai ter a capacidade de trabalhar esse texto complexo.
Então, eu não preciso de forma nenhuma antecipar as fases. Eu vou respeitar as fases do desenvolvimento infantil, eu vou respeitar as fases do desenvolvimento cognitivo desse aluno, eu vou atender esse aluno nas suas peculiaridades, eu vou construir. A aprendizagem é um processo. O letramento é a base para formar esse processo. A alfabetização, ela não se encerra no primeiro ano. Ela vai se aperfeiçoando ao longo das séries iniciais do ensino fundamental. Eu começo a letrar esse aluno a partir do primeiro momento que nós nos encontramos. Seja na educação infantil, seja no primeiro ano, seja no quarto ano, seja no sexto ano. Se eu tenho a perspectiva do letramento incorporada na minha prática, em qualquer momento que eu encontrar esse aluno, eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu vou fazer essa criança descobrir, né, a magia que há em um ensino contextualizado. Repito para vocês, não é uma ação fácil, mas é uma ação maravilhosa. Bem, agora eu gostaria de pedir para o pessoal que está aqui com a gente colocar aí no chat os comentários. Preciso agora ouvir vocês. Via chat fica melhor. Vamos lá? Estou aguardando os comentários. Dúvidas, comentários, se vocês concordam ou não. Agora eu preciso ouvir vocês. A ansiedade da professora, tá vendo? Estou ansiosa, não apareceu nada ainda no chat. Olha o que eu falei para vocês. O professor, ele é bicho ansioso. Até porque essa realidade do nosso aluno que vai ser o nosso norte, né? Para o nosso planejamento, para a nossa prática, para a elaboração das nossas aulas e a construção das nossas estratégias. Gostaria também que vocês colocassem a respeito do conteúdo, o que vocês acharam sobre o conteúdo. E, assim, busquem ler Emília Ferreiro, Ana Teberoski, Magda Soares, Paulo Freire, né? Que bom, fico feliz. Eu também gostei muito de estar aqui com vocês. Aliás, é a minha primeira experiência em uma live, gente. E aí, assim, está sendo muito legal, gostei muito. As palavrinhas mágicas. Sobre as palavrinhas mágicas, é porque você vai contar para o seu aluno que com essas expressões, com essas palavras, com o uso dessas palavras, a vida fica mágica. Vou dar um exemplo para vocês. Dá licença, é uma palavra mágica que abre a porta da sala da direção, né, para você entrar. Quando você chega no cotidiano, quando você chega na vida, ela vai te abrir portas também, né? Então, por isso, essas palavrinhas mágicas são tão importantes. Bom dia. O que significa bom dia? Eu estou desejando que você tenha um bom dia. Né? E aí, o que acontece? No caso do seu filho, eu te indico você estabelecer uma rotina, tá? E também ilustrar essas palavras, né? Para que ele incorpore o significado. Ana Teberoski,
Magda Soares, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Ana Teberoski. A Ana Teberoski, ela trabalha em comunhão com a Emília Ferreiro. Sônia Kramer também, tá, gente? Grande autora, vai nos ajudar muito. E aí, ilustrem essas palavrinhas mágicas, né? O bom dia. Procure uma ilustração, uma gravura que coloque esse dia bonito. Ele vai entender o significado. Entendeu? E outra coisa, né, gente? A questão do brincar. Para a criança, ela é uma necessidade. Entendeu? Então, assim, é você trabalhar sempre isso, né? Licença, vai te dar entrada em uma sala. Mas na vida, você vai sempre ter que pedir licença para alguém para realizar alguma coisa. Assim como a semana da sobremesa, gente, vocês podem fazer a semana da alimentação saudável, da alimentação equilibrada, né? A apresentação dos legumes, né? Fazendo uma apresentação mesmo, como se os legumes, né, tivessem um mundo deles. Então, nós vamos apresentar quem é a cenoura, quem é a beterraba e oportunizar a experimentação. Isso é muito importante, né? Porque eu experimento, eu encontro o significado, né? Eu só posso dizer se eu não gosto se eu experimentar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A experimentação, ela é muito importante. Hoje eu posso dizer para vocês, eu gosto de jiló, muito. Por quê? Porque a minha mãe me oportunizou experimentar o jiló. Entendeu? Então, eu tive essa oportunidade. Da mesma forma que eu posso falar para vocês, eu não gosto de couve-flor. Por quê? Porque eu experimentei. Né? Então, para a criança, o gosto, a textura, é tudo muito importante, porque traz significado para ele, entendeu? E o mundo infantil, ele é feito, na maioria das vezes, da experiência, né? As crianças, elas se lançam nas experiências. Você não vê um adulto escalando uma árvore, né? Cotidianamente. Mas a criança, se ela tem a possibilidade, ela vai explorar, ela vai viver aquela experiência. Então, essa é a importância. Você fazer o aluno entender que as possibilidades surgem e, através das possibilidades, ele vai experimentar e ele vai construir conhecimento. E é muito importante, principalmente hoje em dia, que as crianças têm um problema seríssimo com as frustrações, é você mostrar para o aluno que, olha, não foi uma experiência positiva, mas é importante. Porque nós não vivemos só das experiências positivas, nós não vivemos só das coisas positivas. Então, toda experiência é válida, é importante. O conhecimento, ele vai ser construído a partir dessa dinâmica. Né? Então, assim, quando eu falo para o meu aluno que eu não gosto de berinjela, eu falo para ele também, mas a tia já comeu, a tia já experimentou a berinjela. Lembra que eu falei para vocês? O exemplo é tudo. Entendeu? E não adianta eu querer que o meu aluno tenha um comportamento se eu não demonstro esse comportamento. Né? Então, é um processo que para você também não vai ser de um dia para o outro. Não é de hoje para amanhã que você vai se transformar em um profissional que trabalha dentro da perspectiva do letramento. Porém, iniciar, começar, é agora, é a hora. Né? Para quem já está em sala de aula, Roberta, mas eu estou no quarto bimestre, reta final. Mas que você faça pelo menos uma aula com uma estratégia diferenciada, até para você experimentar e deixar aquele gostinho de quero mais para o próximo ano letivo.
né? Nós temos por cultura entender que inícios de ciclos, novas experiências. Não, vamos viver as experiências no momento que estamos vivendo. O ano letivo de 2022, ele está se encerrando. E por que não viver novas experiências no seu encerramento? Vai ser enriquecedor para vocês. E vocês vão ficar com gostinho de quero mais. Não, em 2023 eu quero trabalhar assim. Eu quero pautar o meu trabalho nessa prática. Olha, eu ainda não estou atuando em sala de aula. Então, eu vou vivenciar essa experiência no meu cotidiano, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com as pessoas que estão à minha volta. Letramento não tem idade. Nós focamos sempre na criança, por quê? Porque a criança, ela está iniciando, ela está começando, mas você pode letrar o seu filho que é adolescente, o seu marido que é adulto, a sua mãe, o seu pai, você pode letrar quem está à sua volta, entendeu? Com esse tipo de estratégia. Hoje nós vamos ver uma série. Ao final da série, vamos conversar sobre a série, vamos colocar, vamos nos expressar quem gostou, quem não gostou, por que não gostou. Você estará se letrando e letrando as pessoas à sua volta. É quando eu falo para você que o letramento, ele vai fazer parte de você. Você vai começar a se letrar e vai letrar as pessoas à sua volta. Então, mesmo que você não esteja em sala de aula, você pode usar essa perspectiva no seu cotidiano. E aí, meninas, como é que estamos? Alguma dúvida? Coloquem aí no chat, por favor. Laura, você não colocou nada no chat para mim. Você estava comigo desde cedo. Coloca alguma coisa, Laura. Fala comigo. E aí, tudo que é bom, né, gente? Passar rápido. Gostei muito dessa experiência. Primeira experiência, espero ter outras. Foi muito bom. Estava ansiosa. Não fiquei nervosa, mas fiquei ansiosa. É a minha primeira vez usando o Skype. Eu tinha experiência com o Zoom. O Skype foi a primeira vez. É bem interessante, é diferente do Zoom, mas é bem legal.